Pergunta 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagem? Nós já falamos sobre isso. Mas depende do gênero de expiações. Primeiro, já falamos isso nas perguntas anteriores. Quem acompanha a série na playlist, busca aí na playlist. Quem acompanha sabe que o conceito de raça não existe mais. Esse conceito de civilizado também já está obsoleto. Mas, vamos dizer assim, do ponto de vista das sociedades, algumas que estão mais ligadas às questões da natureza, enquanto outros mais avançados do ponto de vista da tecnologia, porque do ponto de vista moral nós estamos todos mais ou menos na mesma média. Mas, por exemplo, vamos recuar ao século XVIII, por exemplo, né? Um ser que ele reencarnou entre os negros no Brasil. Ser encarnar entre os negros não constitui nem superioridade nem inferioridade. Mas, dadas as circunstâncias sociais daquela encarnação, se tornará uma expiação, porque ele vai sentir as vicissitudes muito mais do que outros. A lei de justiça dá a todos a igualdade, mas aquela condição traz peculiaridades que ele sofrerá de acordo com a dinâmica social na qual ele esteja inserido. Ele pode encarnar em uma fazenda que seja muito bem tratado, em outra que seja maltratado, mas sempre existirá uma condição de inferioridade de acordo com a sociedade estabeleceu, não segundo Deus. Então isso é possível também, né? Então, um senhor que tenha sido grande crueldade para com seus escravos, poderá, por sua vez, tornar-se escravo para sofrer os maltratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em uma nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação. Expiação. Vai ter que fazer aquilo que ele não fez. E se abusou de seu poder, Deus poderia impô-lo a ele. Também um espírito bom pode querer encarnar no seio de povos selvagens, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Falamos isso nas perguntas anteriores. Em tal caso, desempenha uma missão. Então tudo depende das circunstâncias em que estão envolvidas aquela encarnação. Então, por exemplo, segundo relatos de alguns espíritos, uma menina no século XIX que se tivesse um relacionamento sem casamento, do ponto de vista social seria uma expiação. Se ela engravidasse, seria mãe solteira. Ser mãe solteira naquele quadro traria sofrimentos para ela, humilhações, etc. Enquanto que hoje, no século XXI, ser mãe solteira não é absolutamente nada de empecilho para a pessoa alcançar posições na sociedade, se relacionar com todo mundo e viver a sua vida de forma mais tranquila, como uma pessoa que casou em ritual religioso ou apenas questões civis. Não muda nada. Mas para aquele, naquela época, na circunstância em que ele estava encarnado, fazer com que aquela pessoa que engravidou não tenha assistência alguma, para ele será motivo de expiação. Enquanto que ao passo hoje algumas pessoas fazem a famosa a gravidez, que às vezes o pai nem sabe. Por quê? Porque aquela pessoa quer ser mãe, mas não quer ter relação. Então aquela pessoa não tem culpa, porque ela nem sabia dessa responsabilidade. Então tudo depende do contexto social, no seu tempo, na sua época, para saber avaliar todas as questões morais envolvidas e assim a gente poder estabelecer. Então, aquilo que era um crime no século XVIII não é crime no século XXI.
Aquilo que é crime no século XXI não será crime no século XXIII ou XXII e assim vai. É assim que a sociedade muda. Nós vamos progredindo, caminhando para nos alinharmos com a lei de Deus.